Olá a todos! Vamos dar início a uma nova videoaula referente ao curso de Química. Esta é a videoaula número 3 e é aqui o objetivo aprendermos a trabalhar com equações químicas abordando o princípio de Le Chatelier. Eu vou apenas limitar-me a falar sobre isto nesta videoaula e mesmo assim já dará pano para mangas. Irão ver. Lembrem-se que em videoaulas passadas já aprendemos a calcular concentrações de soluções. Ora, isso vai ser fundamental neste tipo de exercícios que aqui vou abordar, mas é um dado adquirido, tá bom? Vocês, se tiverem dificuldades, consultem a videoaula número 1, que foi onde eu ensinei a calcular concentrações. A matéria da videoaula número 2, referente a princípio de solubilidade e propriedades coligativas, talvez não se adeque tanto a esta nova videoaula, mas a número 1 é como se fosse uma videoaula base, certo? Vamos então iniciar percebendo o que é uma equação química e, antes de mais, porque eu sou muito distraído, quem vem acompanhando o canal percebe, já conseguiu perceber, vamos distinguir equação de reação química. Muita gente faz esta confusão. Equação química versus reação química. E agora, muitos de vocês vão estar à espera de algo muito complexo para distinguir. Não, a reação é o ato, é aquilo que acontece em laboratório. A equação química é a forma de representar no papel o que aconteceu no laboratório. Portanto, a reação química é aquilo que acontece, é o acontecimento. E a equação química é a representação desse acontecimento. Muitas vezes a própria matéria induz-nos já à confusão dos conceitos, porque eu quero falar convosco de reações de precipitação, por exemplo. Na verdade, eu vou escrever equações que representem essas mesmas reações. Só que eu identifico aquela matéria como reação de precipitação. Faço a reação ácido-base, faço a reação solubilização, faço a reação oxidação-redução, entre outras. A questão é, nós, na representação, baseamos sempre nas equações químicas. A reação química ocorre no laboratório, tá bom? Fica aqui esta noção clara. E então, uma equação química pode ser escrita da seguinte forma. Vejam, eu tenho um determinado número de um composto num determinado estado físico, mais outro número qualquer de moles de outro composto noutro determinado estado físico. A dar, e agora aqui vou também colocar 2, pronto. Esta é a equação química genérica, tá bom? Depois vamos especificar. Vejam, temos aqui a equação química completamente genérica. De qualquer das formas, eu vou-vos ensinar tudo o que possa haver de importante para falar sobre as equações químicas, mas há aqui de realçar uma componente. Eu já estou a restringir apenas a um tipo de equações químicas, excluindo o outro, por causa desta setinha aqui. O facto de eu ter apenas a seta para um sentido, eu estou a dizer que esta equação se refere a uma reação completa ou irreversível. Tá bom? Onde qualquer coisa reage formando qualquer coisa e o contrário não se verifica. Ou qualquer coisa é o que eu vou agora dar como nome. Mas então, fixem que nós estamos a trabalhar primeiro representando equações de reações completas. Tá bom? Ora, assim sendo, importa agora frisar que à esquerda da seta de uma equação química, nós temos aquilo a que chamamos os reagentes. Neste caso, os reagentes serão A e B. Certo? Temos também, e já agora eu vou já passar aqui para o nome do que se dá à direita da seta, são os produtos de reação. Há quem chame apenas produtos, mas dá para perceber. E aqui serão o C e o D. Só que agora é muito importante saber o que são aqueles numerozinhos que eu representei por letras minúsculas. O A, o B, o C e o D minúsculos. Ora, esses são o número de moles que existe de cada composto químico. E isto depois faz-me analisar face à proporção. Quantos
moles do composto A eu preciso para que ocorra a reação? E de composto B, e de composto C, e de composto D? Ora, então neste caso eu tenho os coeficientes estequiométricos. Que são o A pequeno, o B pequeno, o C pequeno e o D pequeno, tá bom? E é muito importante avaliar esta definição de estequiometria. O que é estequiometria? A estequiometria não é mais do que a relação de reação entre dois compostos, ou mais, mas normalmente nós fazemos sempre de um para outro. Portanto, vejam, estequiometria de uma reação. Estequiometria de uma reação não é mais do que a relação entre o número de moles envolvidos na reação entre compostos. Tá bom? E é muito usual, por exemplo, aqui, a estequiometria face do composto A. Vejam, a estequiometria do composto A face ao composto C seria de A para C. Vejam, eu tinha 1 mol de A e 3 mols de C. Então eu sabia que a relação estequiométrica entre o composto A e o composto C era 1 para 3. Tá bom? É sempre assim que se avalia a relação estequiométrica. Porquê? Iremos ver mais tarde, porque nós depois podemos e iremos aprender na resolução de exercícios a obter concentrações de um composto sabendo o outro. Tá bom? E isso tem muito também a ver com a base da estequiometria. Se calhar eu posso admitir que a concentração de um composto é igual à concentração do outro, se calhar não, pronto. Mas antes mesmo de falar de concentrações, vamos cingir-nos a uma dica. Nós, quando trabalhamos, e isto é muito importante, pronto, isto é estequiometria, é muito importante avaliar que devemos trabalhar numa reação química apenas com o número de moles. Deixem-me abrir uma nova página, acaba por ser mais fácil. Então eu dou-vos aqui um pressuposto importante. Nas equações químicas, com base nas reações químicas, claro está, trabalha-se apenas com o número de moles. Depois, caso o volume seja 1, então a concentração também irá igualar o número de moles. Nós, tenham noção, a concentração usada, é outro pressuposto, é a concentração molar. Número de moles de soluto por volume da solução. Deixem-me dar já um exemplo para poder avançar teoricamente para o que falta. Deixem-me, por exemplo, exemplificar com uma reação que por acaso é de um tema que eu vou dar só mais à frente, mas não há problema. H2SO4 aquoso, vejam o estado físico. Origina 2H aquoso mais SO4 2- também aquoso. Bom, primeiro vamos ver que a estequiometria do H2SO4 face ao H+, é de 1 para 2. Mas se fosse do H2SO4 para o SO4- era de 1 para 1. E se fosse do H+, para o SO4-, então seria de 2 para 1 também. Tá bom? Acho que dá para entender. Agora imaginem. Se eu tiver 5 moles de H2SO4, eu posso trabalhar aqui com os 5 moles. Agora, considerem que o volume de reação são 2 litros e a concentração do H2SO4 era de 5 mol por litro. Eu não vou chegar aqui e trabalhar com este 5 na equação química, está bem? Eu teria que fazer o número de moles. Bom, pela concentração, que é o número de moles a dividir pelo volume, eu tenho que o número de moles é a concentração vezes o volume, ou seja, 5 vezes 2 dá 10. Faltou igual. Moles. E então era com o 10 que eu ia trabalhar na equação química. Muita atenção, nas equações químicas trabalham-se apenas com o número de moles. Tá? Pronto. Mas com calma, porque é importante entender isto com pormenor e com calma. Mas eu estou apenas a dar exemplos de equações que eu considero irreversíveis, que eu considero completas. Existem outras. Vamos aqui ver e usar
um conceito importante. Já agora, e antes de avançar no raciocínio, vejam que eu preciso de dar aqui a definição de dissociação e de ionização. São conceitos que se podem confundir, embora a dissociação consista na separação de compostos noutros mais elementares. Definição muito simples. Já a ionização consiste na separação de compostos em íons. Certo? É de esperar que haja necessidade de uma maior energia para ocorrer ionização face à dissociação, em que é preciso uma menor energia. Porque uma coisa é separar compostos em compostos mais elementares, mas ainda assim átomos ou moléculas. Outra coisa é dissociar cada elemento dentro de si para formar íons. É preciso muito mais energia para a ionização. De qualquer das formas, quer eu tenha uma reação química onde haja ionização, quer eu tenha uma onde haja dissociação, qualquer um destes termos é usado aqui, na seta. Vejam, eu posso ler esta equação química dizendo o ácido sulfúrico ioniza-se em próton H+, e o íon sulfato, SO4 2-. Tá bom? 2H+ e 1 SO4 2-. Ionizou-se. Só que como a reação é completa, eu digo que ele se ionizou completamente. Isto porquê? Porquê? Porque eu só tenho uma seta, então eu sei que aquilo que tinha no início de ácido sulfúrico, de H2SO4, gastou completamente para formar os meus produtos de reação. Atenção que quando eu tenho dois reagentes, mesmo havendo uma ionização completa, rapidamente vou dar agora outro exemplo, antes de avançar para as incompletas, é muito importante ter esta noção. Imaginem uma reação qualquer, deixem-me cá pensar. Agora até dá para fazer assim. É uma simples também. Sódio, o íon sódio mais o íon cloro a dar o NaCl. O cloreto de sódio. Atenção, primeiro escreve-se o cation e depois o anião. Mas isto, lá está, são bases e vamos considerá-lo sólido, tá bom? Vamos considerá-lo precipitado. Atenção que estas bases são dadas no 8º ano. Eu irei posteriormente preparar umas videoaulas, portanto consultem as videoaulas do 8º ano de Química para te tirarem estas dúvidas caso as tenham, tá bom? É muito importante perceber aqui, eu meti, desculpem, é uma seta, obviamente. É muita atenção aqui com o seguinte. Aqui eu coloquei uma seta de reação completa, o que significa que haverá uma desionização completa, neste caso. Uma precipitação destes dois íons numa molécula no estado sólido. Mas o que importa aqui reter é que, se não houver equilíbrio entre estes dois compostos, um deles será o reagente limitante. Portanto, eu aproveito para vos dar a definição de reagente limitante. Embora eu saiba que o objetivo, pelo facto da reação ser completa, é de que os reagentes esgotem, se não houver a mesma proporção entre eles, se eu tiver uma massa diferente de um face à do outro, que me dê origem a número de moles, a quantidade química diferente num e no outro, eu terei o reagente limitante. E o que é o reagente limitante? Aquele que esgota primeiro numa reação. Basta, ok? Muitas vezes os coeficientes estequiométricos podem induzir em erro, mas se vocês fizerem contas, vão sempre perceber qual é que é o limitante. Aqui, como a estequiometria é 1 para 1, seria fácil fazer as contas. Aquele que tivesse em maior quantidade não era o limitante. Obviamente, o número de moles inferior conferia-me o título de reagente limitante ao meu composto, tá bom? Quando for só 1, então podem ver que não há esse problema, porque vai gastando até ele existir. Quando é preciso 2, acaba sempre quando o primeiro se gasta, porque eu sei que só o outro não funciona, tá? Ok. Visto isto, vamos então avançar agora sim, para outro tipo de reações químicas que interessam aqui abordar. Sob a forma de equações químicas, já sabem, mas é a reação que tem este nome, que é a reação incompleta ou reversível.
Bom, e o que é uma reação incompleta ou uma reação reversível? Fácil. Eu vou voltar a usar a mesma reação química. Eu tenho A moles do composto A num determinado estado físico, mais B moles do composto B noutro determinado estado físico. E aqui, vejam o que acontece. Eu tenho uma dupla seta. Tenho as setas para os dois sentidos. Isto dá C moles do composto C num determinado estado físico, mais D moles do composto D noutro determinado estado físico. E é muito importante abordar este tipo de reações. Pelo simples facto de que o A e o B reagem para formar C e D. Os reagentes reagem para formar produtos. Mas se houver uma descompensação, já vamos ver os pressupostos para que isso aconteça, pode também dar-se o caso dos produtos reagirem formando reagentes. E então a reação dá-se no sentido contrário. Isto é muito importante. E então estas duplas setas importam neste sentido. A seta que coincide com a seta de uma reação completa confere-me um sentido ao que eu chamo sentido direto. Portanto, eu posso aqui dizer, olha, se a reação química, aqui representada sob a forma de uma equação química, sofrer uma reação entre os produtos A e B para formar C e D, eu estou a evoluir no sentido direto. E se calhar, confesso, não sei, mas se calhar foi atribuído o termo direto por se tratar do sentido convencional, do sentido normal, visto que nas outras reações, embora só houvesse um sentido, era este. Ora, mas há o outro. E o outro sentido, também eu penso que seja fácil perceber, não é o normal, então acaba por ser o sentido inverso àquele que seria de esperar. E dá-se quando são os produtos de reação a unirem-se e a formarem os reagentes. Isto é muito importante, está bom? Agora, vocês podem perguntar, então mas espera lá, nas reações completas, a reação terminava quando tudo o que estava à esquerda acabava, ou, caso houvesse o reagente limitante, um que estivesse em menor quantidade, quando esse acabasse. E aqui, quando é que uma reação acaba? Nunca acaba? Quer dizer, o A e o B formam C e D, e depois quando é o C e o D que formam o A e o B, e depois o A e o B voltam a formar C e D. Isto parece ping-pong, se repararem, não é? Bom, não. E aqui entramos naquilo a que se chama... é um bocadinho mais do que isso, mas naquilo a que se chama o princípio de Chatelier. Antes disso, vamos entender que na química tudo, mas tudo mesmo, evolui para o equilíbrio. Não é preciso ninguém fazer nada, não é preciso haver um forcing de alguém para que algo tenda para o infinito. Imaginem, nesta equação química que aqui está, representando a reação incompleta, eu não tenho que fazer algo para que o A e o B e o C e o D estabilizem. Não. Naturalmente, o A e o B, o C e o D vão adotar valores tais que vão atingir o equilíbrio e assim a reação não vai parar. Simplesmente vai ocorrer de igual forma para os dois lados. O A e o B formam o C e o D ao mesmo tempo que o C e o D formam o A e o B de forma, digamos, quase que constante, o que dá a ideia de um equilíbrio que existe e que tem que ser estudado. Tá bom? Portanto, entendam que uma reação reversível, já estamos aqui a avançar, carece de um equilíbrio químico. Então importava saber algo que me caracterizasse esse equilíbrio químico. E há. Isto é, ok, ainda vamos a outro caso, que é saber se ela está em equilíbrio ou não. Mas esta equação química que aqui está representa uma reação química em equilíbrio. Ponto. Eu afirmo isso. Mas se isso é verdade, como é que eu sei ou o que é que eu posso fazer para provar que ela está em equilíbrio? Fácil. Calculando a constante de equilíbrio. Aqui muitos autores diferem de KE e KC. Eu vou recorrer ao KC, tá bom? Mas há autores que usam KE e pronto, e penso que não esteja errado também. O que vai acontecer é, como é que se calcula o KC? Nós temos que multiplicar os produtos de reação em concentração, e agora vejam a importância disto, muito importante mesmo, é que eu trabalho numa equação química com o número de moles, portanto eu no fim tenho que aplicar a fórmula para obter a concentração para vir a esta fórmula aqui. Eu farei muitos exemplos na resolução de exercícios referentes a esta videoaula, tá bom? Eu adotei esta metodologia de não resolver exercícios nesta videoaula, porque é exclusivamente teórica, mas na videoaula referente à resolução de exercícios eu irei fazer, penso que 9, tenho 9 exercícios selecionados
que irão ser representativos de todo e qualquer caso referente a esta matéria, portanto penso que depois consigam entender. Mas agora fiquem com a fórmula. Eu vou colocar a concentração do meu produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a concentração do outro produto elevado ao outro coeficiente estequiométrico. Tudo a dividir por, e agora o mesmo para os reagentes. A concentração do primeiro reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a concentração do segundo reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. E isto dá-me a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, tal como aquilo que conhecemos verdadeiramente uma constante, apenas poderá variar com a temperatura ou com a pressão. Tá bom? Mas iremos fugir um bocadinho a isso e vamos manter-nos fiéis à concentração que é dada. Isto é, não vamos aqui complicar querendo calcular novas concentrações se lhe fizer variar fatores que a influenciem. Vamos manter os fatores que influenciam as constantes de equilíbrio também constantes, tá? Porque o objetivo aqui é o estudo introdutório da compreensão de reações químicas e do princípio do Le Chatelier. Ora, vamos então agora também estudar outro caso que é: então, e se a reação química não estiver em equilíbrio? Eu tenho a mesma equação química, como devem calcular. A equação química não me diz quando é que a reação está em equilíbrio ou não. Simplesmente a fórmula de cálculo muda. Quer dizer, nem a fórmula de cálculo muda. A minha interpretação à fórmula de cálculo é que muda. Porque reparem, esta fórmula é da constante de equilíbrio. Qual é a particularidade? A reação tem de se encontrar em equilíbrio. Certo? É uma obrigatoriedade. Então, e se não houver garantias disso? Se não houver garantias disso, eu calculo que C, chamado, eu não chamei aqui, eu disse-o, mas não escrevi, eu escrevo. Aqui é a constante de equilíbrio. Às vezes estes pormenores fazem toda a diferença. E aqui é o quociente de reação. Tá bom? E o quociente de reação tem exatamente a mesma fórmula. Vejam, a concentração de cada um dos produtos a multiplicar entre si e elevados aos seus coeficientes estequiométricos a dividir pelo mesmo em reagentes, tá? Não especifiquei isto, mas normalmente costumamos representar algo em concentração com parênteses retos, tá bom? Desculpem não ter frisado isso antes, é o hábito. Isto quando está a ser explicado, para a pessoa que está a explicar algumas coisas, claro, acabam por ser tão óbvias que acaba por passar a explicação disso. Por isso é que nada substitui uma aula física em que o aluno está à frente e pode tirar as suas dúvidas no imediato, ok? Um vídeo ajuda, vocês podem estar a ouvir, podem dar para trás, podem ouvir às vezes que quiserem, mas nunca está suscetível à resposta de questões no imediato. E então pode haver sempre uma ou duas ou sei lá quantas dúvidas que vão ficando e que vocês não a vejam esclarecida, porque eu também não sei que vocês estão a ter essas dúvidas. Apontem, vou apontando as vossas dúvidas à medida que vêm os vídeos e depois elaborem uma lista e enviem-me que eu esclarecer-vos-ei à medida das minhas possibilidades e consoante eu saiba, tá bom? E mesmo que não saiba, encaminhar-vos-ei para locais onde possam saber com segurança. Continuando, este quociente de reação, atenção que eu não disse que era para reações onde não se encontravam em equilíbrio. Eu disse que eram para reações onde não havia a certeza se estava ou não estava em equilíbrio. Então quer dizer que o quociente de reação pode permitir-me saber se a reação está ou não está em equilíbrio. Ora, nem mais. Portanto, há aqui uma importância muito, muito extrema num conceito que é a constante de equilíbrio. É assim, nós já não estamos no início do mundo, não é? Já há muito estudo feito nestas matérias e já há muitas reações onde se estudou, se caracterizou e se apontou as constantes de equilíbrio dessas mesmas reações. Portanto, consultando a literatura adequada, bibliografia adequada, vocês conseguem adquirir valores de constantes de equilíbrio. De quocientes de reação é que não. Também devem compreender, não iam estar a apontar o valor a cada momento de evolução da reação. Não fazia sentido. Apontaram quando ela estava no equilíbrio. Portanto, um exercício típico é pedirem-vos uma determinada reação com valores dados pelo enunciado se encontra ou não em equilíbrio. E tem que vos ser dado a constante de equilíbrio, porque vocês não a adivinham. E depois, com base no cálculo do quociente de reação, é que vocês interpretam. Olha,
o quociente de reação é exatamente igual à constante de equilíbrio. Ok, então a reação está em equilíbrio. Tão simples quanto isto. Ah, não, mas o quociente de reação deu inferior à constante de equilíbrio. Ah, não, o quociente de reação deu foi superior à constante de equilíbrio. Bom, agora, consoante o quociente de reação der inferior ou superior, ela vai evoluir no sentido direto ao inverso. Já o sabem. Uma maneira de o saber pormenorizadamente, eu vou aqui colocar, mas depois, quando abordar o princípio do Chatelier, volto cá atrás para vocês perceberem depois, na realidade, o porquê de eu ter colocado isto. Caso contrário, vocês vão ficar assim um bocado, então, mas como é que ele sabia que era assim? Então, mas é para decorar. E eu na Química não aconselho decorar em muita coisa, é compreender. A Química é muito fácil, só que é um conjunto quase infinito de coisas fáceis. E se vocês vão perdendo aqui, vão perdendo ali, perdem o fio à meada, torna-se muito difícil. Mas a química é bonita e isso ajuda, tá bom? Quando o quociente de reação é inferior à constante de equilíbrio, significa que esta fração aqui é menor. E ela só pode ser menor quando o numerador é menor ou quando o denominador é maior. Portanto, depois irão perceber, vai haver uma evolução no sentido direto. Evolui no sentido direto. Ora, então e se o quociente de reação for maior? Isso significa que ou o numerador é maior ou o denominador é menor. E isso faz com que evolua no sentido inverso. Tá bom? E eu parava por aqui para agora iniciar a compreensão ao princípio do Chatelier. E depois, como eu vou abordar três grandes tópicos, três grandes fatores que dão credibilidade ao princípio do Chatelier, quando eu chegasse ao fator específico deste caso, eu voltaria aqui e diria: bem, como afinal isto é fácil e entende-se que o QC menor que o KC é sentido direto e no outro caso é o inverso. Ok? Portanto, eu não vou fechar esta página, vou apenas colocá-la um bocadinho para baixo e abrir outra, porque depois venho cá atrás novamente, tá bom? É caso para dizer: olha, se eu me esquecer avisem-me. Vocês não podem, não é? Mas reclamem. Se eu entretanto me esquecer de voltar atrás, reclamem nas críticas do vídeo e digam: pá, tu disseste fazer isto e não fizeste. E eu com certeza terei mais cuidado da próxima vez, tá bom? Vamos então abordar o princípio do Le Chatelier. O que é isto do princípio de Le Chatelier? Bom, é muito importante porque eu acho que é aqui que a química mais difícil começa a ser abordada. E eu acho que qualquer pessoa tem orgulho em dominar matérias difíceis, não é? Vejam, o princípio do Chatelier basicamente diz-me aquilo que eu já disse há pouco. Tudo na química tende para o equilíbrio. E a verdade é que quando alteramos um dos fatores de que depende o equilíbrio, haverá de forma natural uma reação no sentido contrário àquilo que eu fiz para que o equilíbrio retome. Imaginem uma criança teimosa a fazer birra. Eu digo, a criança faz birra porque quer uma coisa. Eu vou lá e digo: olha, não te dou isso, e vou puxá-la. Ela vai ou não vai tender para o mesmo sítio? Digamos que uma criança a fazer birra não é propriamente um agradável estado de equilíbrio, mas pode dizer que assim vocês consigam entender um pouco do que eu aqui vos quero dizer. Portanto, fiquem com a ideia de que, e é muito importante, eu vou aqui escrever um texto, quando se altera um dos fatores de que depende o estado de equilíbrio, o próprio equilíbrio, isto é, a reação, se assim vamos dizer, a reação primeiro irá desequilibrar, certo? Mas de imediato contrariar a ação feita
para tender a atingir novamente o equilíbrio. E isto é o princípio do Chatelier. E agora basta... Vocês podem perguntar, mas foram infalados de fatores, mas de que fatores é que falas, afinal? Fácil. E é óbvio que eu tinha que abordar esses fatores. Os fatores ali falados, e eu recordo, falados onde? Aqui, não é? Quando se altera um dos fatores de que depende o estado de equilíbrio, a reação irá desequilibrar, mas de imediato contrariar a ação feita para tender a atingir novamente o equilíbrio. Que fatores são esses? Fácil. Vejam, a concentração, posso usá-lo logo como primeiro. Como segundo, posso usar logo a pressão. Atenção que a pressão ou barra volume, mais adequada para gases, como devem calcular, porque é onde há uma maior maleabilidade por parte dos próprios. E em terceiro, a temperatura. São, se calhar, os fatores mais importantes para poder conseguir fazer variar o evoluir da reação química. Tá bom? Então vamos começar pelo primeiro fator. E o primeiro fator, sem mais surpresas, é logo a concentração. Então é muito fácil. Pode ser dada uma reação qualquer de exemplo, não é? Sei lá, eu posso-vos dar uma reação. Deixem-me cá pensar. HCl mais NaOH dá NaCl mais H2O. Não foi aqui o objetivo colocar os estados físicos, mas aquoso, aquoso, sólido, líquido. Tá bom? Mas lá está, eu quando quero usar uma reação química expressa numa equação química para exemplificar algo, eu acabo por não ter aquele rigor. Mas vocês, quando representam uma equação química, não se esqueçam de todos os seus parâmetros. As substâncias envolvidas, reagentes e produtos. Se é uma reação completa, uma seta, ou incompleta, dupla seta, e os seus estados físicos a serem colocados. Tá bom? Aqui importa é avaliar uma coisa. Há dois casos que podem fazer variar... podem fazer sair a equação do seu equilíbrio e fazer com que ela volte a tender para o equilíbrio. Vejam. Primeiro, é se eu aumentar os reagentes, o que é que acontece? Tenho excesso de reagentes. Portanto, a reação irá evoluir no sentido de gastar esses mesmos reagentes, formando produtos. Então, evoluiu em que sentido? Evoluiu no sentido direto. Certo? Vamos rapidamente cá atrás, não me esqueci, como veem. Eu, ao ter diminuído o quociente, ao ter um quociente de reação menor que a constante de equilíbrio, é porque, face à constante de equilíbrio, eu diminui este valor. O que consiste na diminuição dos produtos ou no aumento dos reagentes. Matematicamente, eu tanto tenho um valor menor numa fração se lhe diminuo o numerador ou se lhe aumento o denominador. Eu apenas dei o exemplo de aumentar o denominador para já, portanto, vejam que eu, ao aumentar os reagentes, o A e o B, é ou não é verdade que a reação terá a tendência a evoluir no sentido de gastá-los formando produtos? Sentido direto. É. Então, por isso, é que o quociente de reação, quando dá inferior à constante de equilíbrio, faz com que eu conclua que uma reação química evolua no sentido direto. Tá bom? Vamos retomar a página, se bem que eu não quero esta,
porque já esgotei o espaço, vou para outra, mas ainda na mesma relação, tá bom? Que é agora, no caso de diminuir os produtos. Então, e se eu diminuir os produtos? Se diminuir os produtos, deixem-me rapidamente colocar aqui novamente HCl mais NaOH a dar NaCl mais H2O. Bom, se diminuir os produtos, a reação irá evoluir no sentido... Eu agora diminuí, então vai evoluir no sentido de os repor. Certo? Compensando e contrariando aquilo que eu fiz. Então em que sentido é que evolui? Também não é no direto? Repor os produtos não é da esquerda para a direita? Cá está. E mais uma vez, se formos atrás, vemos agora o exemplo do numerador. Diminuir-lhe o numerador. Daí o QC ser menor. Ora, certo, vejam que diminuir o numerador é diminuir os produtos. Se eu reduzo a quantidade do que aqui está, então o equilíbrio só é atingido se agora a quantidade maior der algo de si para compensar a quantidade menor. Vejam que isto é o ideal de qualquer boa pessoa quanto à redistribuição de rendimentos. Já pensaram nisso? Os ricos e os pobres? Ora, se o mundo fosse químico, haveria uma tendência para que os ricos partilhassem o seu excesso para dar aos pobres e assim houvesse o equilíbrio. Pois, no entanto, houve alguém chamado Adam Smith que sensivelmente no século XVIII escreveu um livro, A Riqueza das Nações, que veio dizer, e não é que eu seja a favor dos ricos e dos pobres, mas que é uma constante verdade, que para haver ricos tem também que haver pobres. E como vivemos em capitalismo, cuja definição não é mais do que geração de riqueza, e infelizmente o digo, mas é assim, o que acontece é que para que os países continuem a lutar para ficar ricos, têm outros que tentar sobreviver para não ficar pobres, não conseguindo, obviamente. Quando deixar de haver países pobres, também deixam de haver países ricos. Ora, isso nunca aconteceu, embora eu tenha de admitir que nunca se viveu tão bem como agora. Basta estudar a história do passado, do mundo passado, mas mesmo assim há muitos desequilíbrios e eu temo uma altura em que não os haja. Embora eu gostasse que não os houvesse, mas ao mesmo tempo, quer dizer, há muitas pessoas gananciosas que vivem para ser ricas, que vivem para dar nas vistas, têm um grande ego. Ora, no dia em que essas pessoas sejam, embora já o sejam atualmente iguais às outras, não há ninguém mais que ninguém, mas no dia em que elas percebam isso, por na realidade economicamente serem iguais às outras, eu não sei se isso será bom. É complicado, tal como tudo o que envolve ciências sociais o é, muito por conta do comportamento humano, ok? E o ser humano é talvez a coisa mais obscena que existe. É complicado. Mesmo assim, voltando à química, estávamos em diminuir o denominador do quociente de reação, que é diminuir os produtos, e então no equilíbrio químico haverá tendência de redistribuir as suas concentrações, o A e o B dão ao C e ao D para que volte a haver um equilíbrio. Eu espero estar-me a fazer entender, tá bom? Se calhar até estou a ser um bocado chato por estarem a entender, mas eu prefiro do que estar a explicar um bocadinho à pressa. Portanto, expliquei-vos duas relações para que houvesse sentido direto. Então, e para haver sentido inverso? São as contrárias. Vou começar pela de há pouco. Há pouco disse aumentar os reagentes, não foi? Então agora, se diminuir os reagentes, a reação irá evoluir no sentido de os repor, fazendo gastar os produtos. Portanto, sentido inverso. Também, contrário desta agora, se aumentar os produtos. Se aumentar os produtos, vejam que até já eu escrevo produtos em vez de produtos de reação, que fique claro que me refiro a produtos de reação, é apenas para poupar a escrita, tá bom? A reação irá evoluir no sentido de gastar esse aumento. E até não vale a pena acrescentar mais nada, basta colocar sentido inverso, porque gastar o excesso de produtos é transformá-los em reagentes. E do produto ao reagente, o sentido é inverso. Certo?
é assim, eu espero estar-se a entender, porque quanto à concentração, eu não vou abordar mais. Deixem-me só cá voltar atrás mais uma vez, para vos fazer agora a analogia quanto ao quociente de reação maior, que é constante equilíbrio. Eu disse primeiro diminuir os reagentes, portanto vejam, se eu diminuir os reagentes são o denominador. Sabem que matematicamente diminuir o denominador é aumentar o valor da fração. Portanto, cá está maior que a constante de equilíbrio. Se eu aumentar os produtos, também, como estão em numerador, também sabem, isso dá-me o aumento da fração, logo o quociente de reação é maior que a constante de equilíbrio. Certo? Posso então fechar este. E agora vou cingir-me à página que já tinha para abordar o segundo fator. E o segundo fator acaba por ser o fator da pressão. Fator número 2, pressão barra volume. Certo? Porquê pressão barra volume? Não faz sentido falar no volume quando se fala do aumento, mas quando fala da diminuição faz. Vejam, eu vou cingir ainda assim só à pressão, mas vocês vão perceber que é o mesmo. Eu quero, numa primeira fase, aumentar a pressão. Ora, se eu for aumentar a pressão, eu estou a diminuir o volume. Faz sentido, não faz? Deixem-me agora obter uma reação química onde isso seja válido, porque há reações onde não é, já vos vou explicar. A produção de amoníaco, a produção industrial de amoníaco. Azoto gasoso mais 3 hidrogênio gasoso a dar de forma reversível, tem que ser, não é? 2 amoníaco também gasoso. Lá está, aí tinha que ser uma reação com gases, porque é o que faz sentido, tá bom? Ora, vamos contar o número de moles à esquerda. Eu tenho 4 moles de reagentes e tenho apenas 2 moles de produtos, certo? Então vejam, se diminuir a pressão, entre parênteses, aumentar o volume, embora não faça tanto sentido aqui, mas reparem que é essa a interpretação, não é? A reação alivia. E alivia de tal forma que é de esperar o seguinte. É de esperar que, ao aliviar, se possam formar mais moles do que se calhar se eu fizesse o processo contrário. Normalmente nós devemos fazer esta abordagem apenas para o aumento da pressão, mas o contrário também se pode verificar. Se diminuir a pressão, é de esperar que a reação química evolua, pelo menos numa primeira instância, no sentido inverso. Isto é, no sentido de produzir maior número de moles. Por haver mais espaço. Certo? Mas então, e se aumentar a pressão? Isto é, diminuir o volume. Bom, então neste caso, é de esperar que a reação evolua no sentido direto. Isto é, no sentido de produzir menor número de moles, porque há menos espaço, tá bom? Por haver menos espaço. E eu fui mais pormenorizado neste caso, porque eu não vou estar aqui a fazer mais exemplos perdendo mais tempo. Acho que vocês agora entendem.
Não fixem o diminuir a pressão à evolução para o sentido inverso. Foi neste caso porque havia mais moles no sentido nos reagentes e então eu queria obter reagentes. Se fosse ao contrário, se houvesse maior número de moles nos produtos, então era no sentido direto que iria evoluir. Se houvesse o mesmo número de moles, então não iria afetar. Quando eu tenho 2 moles de um lado e 2 moles do outro, por exemplo, vamos já de cima. Neste caso, 2 moles de cada lado, então a pressão aqui não iria afetar. Porque ambos têm o mesmo número de moles. Tá bom? Iriam manter-se constantes. Neste caso, não. E se fosse um caso contrário, também esperar-se a conclusão contrária. Vejam, agora aumenta a pressão. Se eu aumento a pressão, o vaso-reator fica a comprimir muito e é de esperar que haja uma maior inibição na formação dos reagentes, porque são mais. Vai-se produzir produtos porque são menos moles. Tá bom? Entendam assim que é fácil de perceber. E então que chegam aqui, contam o número de moles e veem. Onde é que há menos número de moles? Nos produtos. Então se eu aumentar a pressão, evoluo para os produtos. Evoluo no sentido direto. E se houvesse mesmo menos número de moles nos reagentes? Então aí, se aumentasse a pressão, teria que evoluir para os reagentes. Sentido inverso. E se houver o mesmo número de moles? Aumentando a pressão ou não, a conclusão é a mesma. Não se faz, não acontece nada e é um fator que acaba por não ter influência. Certo? Entendido? Ok. Podemos aqui então verificar que aqui a estequiometria de reagentes face a produtos é 4:2. Portanto, uma estequiometria descompensada, daí a pressão entrar nas contas do princípio do Le Chatelier. Faço-me entender? Eu acho que sim, e acho que estamos bem encaminhados para terminar a videoaula. Falta apenas um fator importante, atenção, muito importante até, que é o fator da temperatura. Vamos então fechar estas duas páginas. Esta não vale a pena. Basta abrir agora outra. E vejam, então, que como terceiro fator eu tenho a temperatura. Não sei se recordam, já aqui falei na videoaula passada que existem 2 tipos de reações face à temperatura. A reação exotérmica e a reação endotérmica. E é com base também nessa classificação que vamos aqui distinguir a evolução. Tá bom? Eu aqui vou ter mesmo que distinguir, não há outra hipótese. Caso A, reação exotérmica. Ou seja, isto tem que ser dado. Também podem pedir para calcular, mas mesmo que nos peçam para calcular a entalpia de uma reação, têm que nos dar os dados de cada elemento químico e também se faz facilmente, lá está, base de videoaulas de anos anteriores. Portanto, não se percam quanto a essa falta de conhecimentos. Tentem adquirir as bases para melhor entender esta videoaula, tá bom? Ora, na reação exotérmica, isto é, quando a minha variação de entalpia é negativa, ΔH menor que 0, ou seja, quando há libertação para o meio exterior, quando há aquecimento da vizinhança, o que acontece é que uma reação química tem este aspecto. O A dá a B mais energia. Por exemplo, de maneira simplista. Portanto, é de esperar que, aumentando a energia e encontrando-se ela no sentido... Encontrando-se ela no... Desculpem que isto tem que ter dupla seta. Nos produtos, aumentando a energia, a reação evoluirá no sentido de a gastar. Isto é, sentido inverso. Portanto, sempre que eu tenha uma reação exotérmica, aumentar a energia faz com que ela evolua no sentido inverso. Então, e se lhe diminuir a energia? Diminuindo a energia, a reação evoluirá no sentido de a repor. Isto é, sentido direto. Porquê? Porque eu estou a diminuir a energia, então vou fazer com que o reagente redistribua o excesso que tem para compensar a energia. É uma maneira engraçada parece que estamos a comentar e a argumentar como se estivéssemos a tratar das concentrações, não é? Acaba por ser uma ideia gira e evita que vocês decorem.
Pronto. E isto são reações exotérmicas. Então, nas reações endotérmicas? Nas reações endotérmicas é o contrário. Até porque as reações endotérmicas, isto é, ΔH positivo, precisam de energia para acontecer. Vejam. A mais energia dá ao composto B. Pronto, então a partir daqui eu concluo que se aumentar a energia, aumentando a energia, isto é, eu estou aqui a referir energia sob a forma de temperatura, normalmente, não é? Mas eu prefiro dizer aumentar a energia, porque vocês podem aumentá-la. Normalmente é aumentando a temperatura. Tá bom? Aumentando a energia, a reação evolui no sentido, mais uma vez, de agastar. Que aqui já é, isto é, no sentido direto. Certo? Porque ela está em reagente. E eu estou a aumentar um reagente, portanto faço com que ele se transforme em produto. Então, e se for o contrário? Diminuindo a energia, a reação evolui no sentido de a repor. Isto é, no sentido inverso. Ok? E agora então termino com isto. A energia aumenta se fizermos aumentar a temperatura e vice-versa. É importante este conceito, senão vocês até podiam ficar confusos. Então, mas espera lá, ele chamou ao fator temperatura e fala de energia. Pronto, eu não quero que hajam aqui dúvidas, portanto, eu faço aumentar a energia aumentando a temperatura ou faço diminuir a energia diminuindo a temperatura. No entanto, eu prefiro escrever energia na reação do que temperatura. Acho que faz mais sentido. Pronto. Espero que tenham entendido. Eu, quanto a princípio do Le Chatelier e reações químicas, tenho tudo explicado. Recapitulando, viram que uma reação química é o que acontece em laboratório. No papel representamos por equação química. As reações químicas podem ocorrer completas ou irreversíveis e incompletas ou reversíveis. As completas não têm muito que saber, porque terminam quando os reagentes se esgotarem ou quando pelo menos o primeiro deles se esgotar, o chamado limitante. Quanto às incompletas, têm muito que se lhe diga, porque na teoria não terminavam nunca. E então nós percebemos, não, terminam quando atingem o equilíbrio. E isso a que chamamos de equilíbrio expressa-se por uma constante chamada constante de equilíbrio. Vimos como se calculava. Vimos também outro parâmetro, que é o quociente de reação, que serve para perceber se a reação está ou não está em equilíbrio e, se não estiver, como é que irá evoluir para ele, pelo sentido direto ou pelo sentido inverso. Eu não quis aqui entrar ao pormenor no conhecimento de muitas reações químicas, vocês têm de conhecer algumas, atenção, mas agora a próxima videoaula será referente à resolução de exercícios sobre esta temática e aí eu já irei usar reações químicas concretas até para que vocês, expressas em equações químicas, na folha, claro, até para vocês poderem começarem a entender e a conhecer algumas, porque acaba por ser estritamente obrigatório o vosso conhecimento de algumas reações químicas consideradas mais importantes, mas que só na resolução de exercícios é que irá valer a pena vocês começarem a trabalhar com elas e começarem a entendê-las. Aqui, como o objetivo era estudar a teoria, eu também fui o teórico suficiente, não vos confundindo com mais essa informação. É tudo, espero que tenham gostado. Aproveitem para estudar muito. Qualquer dúvida, comuniquem, entrem em contato comigo, estou 100% disponível. Já sabem, só depende de vocês tirarem uma boa nota nos exames, tá bom? No meu caso, eu esforço-me. Esforcem-se também e vão ver que conseguem. Um forte abraço químico a todos. Adeus!